A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Bom dia, está no ar mais uma edição do nosso programa, o 90 Minutos, aqui pelas ondas do FM 94,9 e do AM 640. Aqui em Orlando, 28 graus, dia de sol. Em Porto Alegre, César? 21 graus, 1/10 a temperatura, um dia de sol também. Porto Alegre não parece que está vivendo inverno, mas dizem as más línguas e as boas também que sábado teremos 5 graus em Porto Alegre. 5 graus. Opa, o Rock chegou a abrir um olho vai baixar assim. Bastante. Diz que passa, é assim, né? Quinta vai ter 28, perto de 30, e 2 dias depois 5. Para desespero do Léo. Mas nós vamos em frente, vamos seguir vivos. A gente não se entrega, né? Não, vamos O gaúcho lutar. não se entrega. Não. O gaúcho, desde piá, vai aprendendo a ser valente, não ter medo, ter coragem. É boa essa. Em manotaços do tempo e em bochinchos, retempera e moldura sua imagem. Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Isso é um hino do Rio Grande. Hein? É o hino do Rio Grande. Aí, Diego. O povo veio contigo. Saudades de Diego Casagrande nas paróquias do Rio Grande. Muito bom, muito obrigado pelo aplauso aí. Quem é que tá na mesa? É o Leonardo? É o Léo, óbvio. O Léo da Tinga. Claro, Ele que é o gosta Leonardo. mais de samba, mas ele gostou de música gaudéria também, pelo jeito. Isso, o senhor Leonardo Souza, que é o homem que manda soltar e manda prender lá na Estado Maior da Restinga. É isso aí. Ultimamente Beleza. ele Bom, tem mandado mais soltado que prender, mas é isso aí. tá bem. Já está conosco o convidado que vai abrilhantar o programa nessa primeira parte, nessa primeira entrevista, o empresário Rogério Schecker, que é o líder e criador do movimento Vem Pra Rua, um dos criadores do Vem Pra Rua. Foi um movimento que ganhou grande notoriedade lá a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Rogério Schecker, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, César. É um prazer estar aqui. Todo nosso. Tu estás em São Paulo, Schecker? Estou em São Paulo no momento. Como é que tá a tua rotina aí? Pra gente começar, conta pra nós como é que tá a tua rotina em tempos de pandemia. A rotina é uma rotina de tanto trabalho quanto antes, só que dentro de casa, né? Eu tenho uma empresa de comunicação e todas as pessoas estão trabalhando de casa. E, para surpresa de alguns, inclusive minha, a empresa dessa forma funciona muito melhor do que antes. Então, são barreiras culturais que são quebradas durante a pandemia. As coisas estão sendo aceleradas nesse período, né? Sem dúvida. Sim. Quando tu falas que as coisas estão funcionando melhor, conta pra nós, assim, o que na rotina tu agregaste forçadamente e que agora incorporaste já ao cotidiano, ao dia a dia? O forçado é o 100% de trabalho em casa. Antes a empresa tinha uma rotina de home office para as pessoas fazerem isso uma vez por semana. Agora que todos estão em casa, que começaram de forma forçada, nós tomamos essa decisão no dia seguinte ao decreto da pandemia, no dia 12 de março. E o que começou a acontecer é que agora você consegue emendar uma reunião na outra, sem precisar de deslocamento, sem ter que enfrentar o trânsito, seja para chegar e sair do trabalho, seja para ir de uma reunião a outra. Você consegue acessar qualquer grupo de pessoas a qualquer momento, não importa onde elas estejam. Tudo isso aumenta a produtividade de forma impressionante.
Uhum. Tu estás na área da publicidade, da comunicação. É mais comunicação do que publicidade. Nós ajudamos empresas e executivos em momentos decisivos de apresentação, fechamento de negócio, etc. Então é uma coisa mais privada, não de comunicação tão pública. Uhum. Muito bem. Só para o nosso ouvinte se situar, Shekhar, eu acho que vocês estão na história, quer dizer, tu e os teus pares, vocês tiveram um papel importantíssimo ao criar o Vem Pra Rua. Conta um pouquinho da história desse movimento, porque o Vem Pra Rua foi um dos movimentos que ajudou a levar milhões de pessoas nas manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Conta para nós como é que foi isso, como é que tudo começou. Tudo começou com uma indignação que muitos sentiam no Brasil com a política, com a corrupção, com as práticas petistas. Tudo isso causava uma indignação e, num determinado momento, me ocorreu que essa indignação que gera energia estava sendo totalmente desperdiçada, porque ninguém ganha nada, nem as pessoas, nem o país, quando você fica reclamando com amigos das coisas que estão erradas. Então, a gente começou a pensar como é que a gente pode transformar essa energia da indignação em alguma ação construtiva. E uma das ideias, muito inspirada pelas manifestações de 2013, foi que, quando pessoas se reúnem nas ruas, a manifestação ela afeta não apenas os que estão nas ruas, mas os que estão em casa. E a prova disso foi 2013, porque, digamos que tenham ido 1 milhão de pessoas às ruas em 2013, e nós tivemos uma queda na popularidade, na aprovação do governo Dilma, que equivale a 40 milhões de eleitores. Então, o que acontece? Com 1 milhão nas ruas, 40 milhões mudaram de opinião. Inspirado naquilo, a gente falou, precisamos juntar a população, juntar as pessoas que têm causas semelhantes, e de forma visível, para que todos vejam. E para que as pessoas que sintam isso se sintam identificadas, percebam que tem mais gente nas suas casas, pensando da mesma forma. É um pouco o contrário do que está hoje. Em vez das pessoas se isolarem em casa, se reúnem numa causa comum. Essa foi a grande inspiração do movimento. Nós fizemos um primeiro encontro com 4 pessoas nas ruas, subiu para 300, subiu para 20 mil, subiu para 50 mil, e a gente chegou em março de 2016 a reunir na Paulista 2 milhões de pessoas numa manifestação que juntou 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro e é até hoje a maior manifestação política, não apenas do Brasil, como do mundo. E o que eu mais me orgulho é que tudo isso foi feito sem quebrar uma vitrine, sem ter uma pessoa morta. Então, dá para fazer revolução sem qualquer violência. Que beleza, que história bonita, hein, César? Interessante isso, né? Sem violência, sem... E como é que funciona, como é que se chama isso, como é que se começa esse processo? Eu ia entrar na questão do financiamento, mas não quero nem chegar nisso ainda. Acho que isso é uma situação que a gente precisa discutir, porque está sendo discutido, inclusive, na Justiça, algumas manifestações que são financiadas. Mas como é que funciona como é que se busca essa reunião de pessoas? Desenvolver. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos e eu aprendi muita coisa lá. Uma das coisas que eu aprendi, e tem coisas péssimas lá também, onde o Brasil é muito melhor. Eu não sou daqueles que acham que tudo melhor nos Estados Unidos e voltei para cá por opção, porque sempre quis passar o resto da minha vida aqui, porque poderia ter ficado lá. Mas tu é jovem ainda? Oi? É jovem ainda? Eu tenho 52. Não, mas nós estamos meio perto aqui, está todo mundo muito perto, não começa a definir tão cedo assim. É verdade. Onde moraste, Shekhar? Eu trabalhava no mercado financeiro, então comecei morando em Nova York, e aí abrimos uma empresa nos subúrbios de Nova York, e aí fiquei pulando de cidade em cidade, sempre nos subúrbios de Nova York. Uhum. E foram 15 anos lá. E uma das coisas boas que eu aprendi lá, incríveis, é a cidadania e o ativismo. As pessoas têm uma bandeira do seu país, no seu jardim, e não precisa estar na Copa do Mundo. As pessoas exercem patriotismo, as pessoas pensam no país
e pensam como agir para o país. Tem alguma coisa errada? Eles reúnem 10 pessoas na frente do prédio público onde aquilo está errado, cada uma segurando um cartaz e ficam andando em círculos. São 10 pessoas, mas é simbólico, é emblemático. E quando alguma coisa errada lá acontece, as pessoas se manifestam. E eu comecei a contrapor isso à nossa realidade no Brasil, que quando alguma coisa acontece, as pessoas reclamam. Reclamam onde? Em situações privadas, no almoço, no telefone, nas redes. De nada adianta a energia desperdiçada. Então, inspirado muito por essa forma, e não é americana, é uma democracia mais desenvolvida, uma democracia muito mais madura, o processo político eleitoral é muito mais avançado do que o nosso. Tem falhas, não é infalível de forma alguma, mas o que eu trouxe muito de lá foi esse ativismo e essa cidadania, o que nós podemos fazer, dedicando algum tempo da nossa vida para melhorar o país. Pode ser 10 minutos por dia. Essa foi a inspiração do que aconteceu. Essa coisa do americano participar ativamente, ela sem dúvida é dos pontos positivos aí que tu bem traçaste desta sociedade aqui, que também tem as suas mazelas, né? Também tem os seus problemas. Nós estamos engatinhando, mas eu acho que nós já se aprendeu muito de 2013 para cá, não te parece? Eu acho que houve uma mudança muito significativa de 2013 para cá. Veja só, em 2013, as coisas aconteciam, os escândalos aconteciam e, de forma coletiva, nada acontecia de volta. Não havia reação às ações corruptas, errôneas, vergonhosas, que eram um escárnio à população. A população não conseguia se organizar. Em parte por falta de atitude, em parte porque de lá para cá desenvolveram-se instrumentos de tecnologia incríveis. As redes sociais estão na base da criação do Vem Pra Rua. Sem elas, nós não conseguiríamos ter feito tudo o que a gente fez. Agora, de lá para cá, o que acontece hoje não leva 2 minutos depois de uma ação de desrespeito com a população para que a população comece a se manifestar. Hoje, nós temos as assessorias de todos os parlamentares e dos principais executivos, figuras do executivo e do judiciário. Nós temos a assessoria dessas pessoas acompanhando as redes sociais 24/7. Por quê? Porque eles percebem muito rápido quando a população começa a se revoltar contra alguma coisa e decidem se eles vão ter uma atitude ou não. A população passou a incluir política nas suas discussões. Veja a proporção política-futebol em 2013, em 2020. Mas tem o Covid. Tá bom, coloca pré-Covid. Veja qual é a proporção futebol, novela, política de discussão nas redes. Sim. Então, a população está evoluindo e muito rapidamente. Pouca gente hoje não tem noção do que aconteceu no último mês na política. Eles podem não saber a fundo, mas se perguntava, o que está se falando na política? Está se falando do Queiroz, está se falando da família do Bolsonaro, está se falando do STF, está se falando de um projeto e tal. As coisas estão muito mais transparentes. Então, eu sou um otimista no sentido de que nós estamos caminhando a passos largos. Aqui nós ainda temos uma longa distância a percorrer, né? E essa tua reflexão, Rogério, ela coloca muito a questão do aumento da audiência na grande mídia, sobretudo no que diz respeito à política, né? Isso é um número grosseiro, é um aumento. As pessoas dizem, eles estão em casa. Não, é interesse na discussão. As pessoas falam em 40% de aumento, minimamente, um percentual baixo, 40% de aumento nos veículos que falam de política. Exato. E se você pegar aí algumas amostras, pegue jornais, sejam de rádio ou de televisão, mas são jornais de grande audiência. E começa a reparar a proporção de tempo que eles passam hoje falando de política. É verdade. E eles não estão fazendo isso porque eles acham importante apenas.
são veículos que tendem a atender consumidores. Claro. Então, eles estão falando isso porque eles já identificaram que o consumidor precisa ser alimentado por esclarecimento político. Sim. Então, é um reflexo do interesse da sociedade, está nos próprios programas de rádio e televisão que começam hoje. Hoje teve um desses jornais, você passa, às vezes, 2/3 de uma determinada edição falando de política. Antes, a gente tinha os mais variados assuntos, tinha aquele bloco pequeno de política, era o quê? Era 1/4, 1/5, 1/6 do jornal. Isso é mais uma evidência do que está acontecendo no Brasil. Rogério, eu acho muito interessante, gostei demais da tua reflexão sobre cidadania e ativismo e como as coisas se desenvolveram e, em cima da tua inspiração, transformaram na maior ação, maior reunião de pessoas do ponto de vista político. Mas hoje a gente vê muitos movimentos sendo financiados. Como se desconectar com isso? Como tentar fazer alguma coisa autônoma em cima de princípio e conceito e não permitir que haja o financiamento partidário? Bom, eu acho que assim, a questão do financiamento partidário é algo que tem que seguir a lei. Cabe às autoridades seguirem o dinheiro e saber identificarem se isso está indo financiar o que não deveria. E aí, financiar um movimento político é tão errado quanto financiar um serviço caseiro, quanto financiar a escola de um filho de um parlamentar. Sim. Todas essas coisas são erradas, não que o financiamento do movimento político seja mais ou menos errada. Claro. Então eu acho que essa, assim, o princípio é esse, dinheiro partidário, Sim. o qual eu já acho um absurdo e sou totalmente contra a existência de um fundo partidário que dá margem inclusive a isso, diga-se de passagem, mas assim, a utilização do dinheiro é errada de qualquer forma. A gente tem que analisar o que esses movimentos estão fazendo. Sim. E aí, o que acontece hoje é que não leva muito tempo para a gente descobrir o que está acontecendo. Então, assim, o Vem Pra Rua está aí desde 2014. Muito foi falado sobre o seu financiamento lá atrás. Saíram rumores de que ele era financiado pelo PSDB, que ele era financiado pelo exterior. Eu cheguei a ser acusado de ser membro da CIA. Então, assim, esses absurdos rolaram soltos por muitos anos. E agora arrefeceu. Arrefeceu por quê? Porque a gente consistentemente começou a mostrar que a gente não tem relação com isso, que a gente nunca recebeu dinheiro de político, de partido, de empresa. E com o tempo isso vai ficando claro, mas existe um período de provação, sim. E nesse período de provação, alguns movimentos, na minha opinião, não vão passar no teste. E a gente começou a escutar alguns desses movimentos agora mais recentemente. Temos que esperar as evidências inequívocas de que esses movimentos realmente podem estar sendo financiados de forma ilegal e imoral, mas a gente tem que esperar um pouquinho, mas já começa a ter. Agora, César, o que acontece é que quando você observa o comportamento de um determinado movimento, você já tem indícios, não certezas, mas indícios do que pode estar acontecendo. Se as pessoas se detiverem e olharem o que determinados movimentos que estão agora sendo acusados de terem financiamento do governo, etc., repara no tipo de mensagem que eles passam, repara na falta de critério que eles têm de olhar dois pesos com duas medidas completamente diferentes. Essa inconsistência, essa incongruência já é uma dica de que aquele movimento está, de uma certa forma, cooptado. É muito claro você observar isso com postagens, às vezes, absurdas, que você coça a cabeça e fala, não é possível que vocês estão falando uma coisa dessa. Claro. E isso já é um sinal, e isso deveria ser tão importante quanto o financiamento, porque ele quebra o que é o mais importante de um indivíduo ou de um movimento, que é a credibilidade. Então, a credibilidade se consegue com o tempo, com consistência, e a gente vai descobrir muita coisa ruim ainda desses movimentos, na minha opinião. Desses não, né? De alguns movimentos, não de todos, de forma alguma.
Ô, Schecker, antigamente se chamava os sindicatos cooptados de pelegos, né? O peleguismo, o capachismo. A gente tem muitos movimentos aí que são pelegos de partidos ou de governos. Tem uma coisa que me chama a atenção negativamente, que é o seguinte: houve esse grande movimento aí, todos nós fizemos parte, e a gente acabou se juntando com muita gente que não era trigo limpo. Tá? Gente que queria, na verdade, entrar para baixo do guarda... Gente que ainda, nessa próxima eleição, nós vamos ver aí o que tem de oportunista tentando cargo. São pessoas que o objetivo não é efetivamente melhorar a política brasileira, é melhorar a sua própria vida. Isso a gente viu aí no Brasil todo e a gente continua vendo. A política brasileira, infelizmente, ela atrai muito safado, muito vigarista. Como filtrar isso? Claro que tem gente boa também dentro do sistema, mas muita gente boa acaba não querendo entrar para não se misturar. Eu conheço várias pessoas que vão concorrer agora que são notórios vigaristas, tá? E que querem ajeitar a sua vida. Não deram certo na iniciativa privada e vão tentar um cargo de vereador ou um cargo de prefeito. Como filtrar isto? Este é o ponto. O que tu pensas a esse respeito? A população, os eleitores brasileiros precisam aprender a votar. É algo simples de se dizer, dificílimo de se implementar. Enquanto as pessoas continuarem a tomar decisões de em quem vai votar na véspera da eleição, perguntando para um amigo, indo atrás de uma frase ou de uma produção de vídeo fofa, a gente vai continuar a ter os políticos que, na maior parte das vezes, sem generalizar, nós temos. A gente precisa, e o sistema agora, ele facilita um pouco isso, porque a gente consegue disseminar notícias de uma forma mais rápida. O outro lado da moeda é que você também consegue disseminar notícias falsas de uma forma mais rápida. Mas o notório vigarista, ele não passa mais impune, ou não deveria. E aí eu acho, César, que existe o papel das pessoas, de cada um que, mesmo que não se candidate para a política, é obrigação de todos se envolver no processo eleitoral, descobrir quem é quem, espalhar para os seus amigos as coisas positivas de quem acha bom, as coisas negativas de quem acha ruim. Reunir amigos em casa e convidar alguns desses candidatos para conversar. Essa atividade pré-eleitoral, que também é pura cidadania, é o que vai começar a melhorar a qualidade das nossas eleições. A gente está caminhando a passos lentos nisso. Houve uma renovação no Congresso esse ano, mas a gente em 2018, mas a gente já percebeu que ela não é suficiente para se sobrepor a um centrão super organizado, fisiológico, eficiente no último do ponto de vista político. Então, enquanto a gente não parar de votar nesses vigaristas, a gente vai continuar a ser governado por eles. Isso é outro aspecto da maturidade democrática que a gente precisa acelerar aqui no país. Uhum. Eu tô aqui, Diego, eu que te fiz a pergunta, Diego, eu tô aqui nos Estados Unidos e o César... Desculpa, eu não identifiquei agora. Voltei. E o César está no estúdio de Porto Alegre. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Vamos entrar um pouquinho no contexto atual, no Brasil de hoje, no Brasil do governo Bolsonaro, do Congresso, STF. No ano passado, e eu tenho esse artigo aqui, Schecker, o Rogério Schecker, para quem está ligando o rádio agora, empresário e um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua. Tu escreveste um artigo dizendo o seguinte, isso lá foi por outubro do ano passado: nunca tantas conquistas se perderam em tão pouco tempo. E aí tu colocaste que os três poderes deram as mãos para permitirem um ao outro a maior sequência de escárnios dos últimos anos. Mandaram as favas princípios republicanos, os eleitores, os pagadores de impostos e os mais pobres. O Brasil foi tomado de novo, tu disseste. Vai mais a fundo, quer dizer, eu estou vendo que tu és crítico em relação
ao atual governo, ao sistema como um todo? Conta para nós. Na verdade, essa crítica aí, ela vai exatamente na direção do que nós falávamos antes, e não necessariamente do atual governo, do qual eu sou crítico. Mas essa crítica aí, ela diz respeito ao processo eleitoral. Então, o processo eleitoral, ele acaba determinando o que pode acontecer com a qualidade dos nossos parlamentares. É quem vai escolher os rumos do Brasil. Então, é por isso que eu acredito que de todas as reformas, e nós precisamos de várias, a mais importante é a política eleitoral, porque enquanto a gente não mudar esse Congresso, a gente não consegue nem fazer as outras. E para mudar o Congresso, para mudar as pessoas que a gente tem eleito, a gente tem que cuidar do processo eleitoral. E ao que eu me referia nesse artigo era que eles tinham acabado de aprovar um fundo bilionário maior ainda para as eleições. Quanto mais dinheiro para as eleições, mais os vigaristas conseguem se eleger. Eles tinham permitido que os partidos usassem esse dinheiro de forma muito mais ampla. Eles tinham permitido que eles não mais prestassem contas da forma tão transparente quanto prestavam. Eles tinham eliminado a possibilidade de nós termos voto distrital. Eles simplesmente atropelaram isso. Quando chega na véspera das eleições, eles atropelam e deixam de lado esses assuntos estruturantes das nossas eleições. Eles passaram por cima de tudo isso, deram as mãos, todos eles, porque não houve veto do presidente, porcaria nenhuma, deram as mãos mais uma vez para poder criar as boquinhas e eleger os vigaristas de sempre. Então, esse artigo se refere a isso. É o processo político eleitoral, que enquanto a gente não mudar isso no Brasil, esquece mudança sustentável. César. Interessante. Eu vejo muito interessante esse modelo de reflexão que a gente faz em cima, tentando projetar mais longe, tentando entender como que esses processos caminham. Só que a gente vive um dia a dia, e um dia a dia terrível. Cada vez mais, até curiosamente, nos últimos dias, o presidente Bolsonaro acabou, em razão desse episódio do Flávio Bolsonaro, acabou se rendendo ao silêncio. Até que ponto esse silêncio do presidente Bolsonaro vai diminuir esse processo de ebulição que estava acontecendo nas ruas, dentro da sua experiência, Rogério? Esse é um assunto muito interessante. Bom, em primeiro lugar, eu tenho sido um crítico do estilo de comunicação do presidente. Não as palavras que ele usa, porque isso é um estilo pessoal que jamais vai mudar. Sim. Mas não havia nenhum ganho para o país, pensando aqui no coletivo, não estou pensando no ganho para a família do presidente. Claro. Não havia nenhum ganho em ter uma figura como o Bolsonaro falando de improviso 2 vezes por dia, todos os dias. Sim. Era um desperdício de energia da nação. Era uma frase tapafúrdia que era falada de manhã, passava ecoando nas notícias o dia inteiro, e aí a gente deixa de falar do que é mais importante. Eram falas geralmente erráticas, em grande número de vezes, que revelavam, inclusive, o caráter do presidente e o despreparo no exercício do cargo, e isso estava atrapalhando demais. E entrava e saía secretário de comunicação, etc., tentava tirar ele disso e desistiram. E aí autorizaram lá não ofereceu com ele fazia a construção. É muito interessante o que acontecia lá naquele lugar, né? E provavelmente vai voltar a acontecer, porque a gente via naquele lugar o retrato do país. Era um grupinho de uma claque selecionada bolsonarista, radical, cega, que não enxerga defeitos, isolada dos jornalistas. Então, aquela foto já reflete a realização total, né? A atitude dele fala com os apoiadores, ficando aquele outro, tratando de forma completamente diferente, desigual. Então, aquilo lá era o reflexo do país. E sempre atrapalhou tudo. E é interessante que o presidente não deixou
de fazer declarações diante de grandes problemas que nós tivemos. Ele continuou nessa toada que acontecia duas vezes, opinião aberta de forma totalmente improvisada. Para isso, exala a pessoa. Diante de casos mais graves, que começam a aproximar da família, começam a demonstrar alguma vulnerabilidade, a gente percebe que ele se retraiu. O que eu estava dizendo é que, pelos motivos errados, que é uma aproximação de investigação da família, coisas que envolvem o lado pessoal, então, por motivos errados, ele acabou fazendo uma coisa que, na minha opinião, é certa e contribui muito ao país, que é parar de dar opinião 2 vezes por dia de forma totalmente errática, o que só atrasa o tempo que a gente precisa construir. Bom, mas então tu achas que aquela paradinha 2 vezes por dia, ela era muito nefasta para a imagem do governo e estava mostrando um lado muito ruim do presidente, é isso? Venenosa para todos. Era ruim para ele, ruim para o país, ruim para a discussão pública. Ela nada acrescentava. Ela era uma espécie de alívio pessoal para ele, que gosta de falar, mas para o país só fazia mal. Uhum. Tá, mas os problemas do governo são só esses? Quer dizer, agora os problemas estão resolvidos? Claro que não, né? Mas eu quero te ouvir a esse respeito. Não, a gente tem essa alimentação totalmente desnecessária de problemas que elimina. Agora, como num lago cheio de pedras, você tira uma pedra grande, abaixa o nível da água e aparecem várias outras que não se via antes, né? No caso, são outras que a gente já sabe que existem lá. Nós estamos travados aqui durante a quarentena, nós estamos travados nas discussões que não podem iniciar no Brasil. As discussões de política, de reforma tributária, as discussões de saneamento, que agora estão andando, mas andam também a passos lentos, todas essas discussões deveriam ser aceleradas. E a gente está tomado pelo assunto Covid, que é inevitável, não dá para a gente ignorar e não tratar disso diariamente, diuturnamente, de um problema que matou mais de 50 mil pessoas e prognósticos horríveis. Então, ele precisa ser tratado, mas precisa ser muito melhor tratado por um governo federal que não tem nem a competência de deixar um ministro definitivo no Ministério da Saúde durante essa crise, algo para mim que é totalmente absurdo. E nós temos que caminhar com as outras pautas. O nosso Congresso tem que voltar a uma atividade normal. Nós somos um país que estamos totalmente atrasados com relação ao mundo, com relação à administração interna. A gente está aqui gastando tempo criando um ministério novo, discutindo práticas ilícitas. A gente está com o foco completamente errado. Os problemas do Brasil não foram embora por causa do Covid e eles têm que ser analisados paralelamente ao Covid. Uhum. Tu achas que... E qual é a tua posição? Eu tenho sido um crítico muito grande aqui, eu tenho feito críticas muito contundentes, desde o momento em que eu vi o governo se distanciar da Lava Jato e da pauta anticorrupção. Os defensores do governo dizem, bom, mas o governo não rouba, né? Mas, no entanto, o presidente sancionou coisas aí que eu acho execráveis, como juiz de garantias, lei de abuso de autoridade e outras coisas. Enfim, está todo mundo muito bem informado. Como é que tu vês essas questões todas, hein, Schecker? Eu acho que a gente deveria ter passado há muito tempo do conceito de que se um governante não coloca dinheiro diretamente no bolso, ele tem que ser elogiado e venerado. As ações de um governante ao país, elas não deveriam ser ligadas ao dinheiro que ele rouba ou não rouba. Você pode colocar uma pessoa totalmente inepta e incompetente lá que não roube e que cause tanto ou mais mal ao país do que uma outra, jamais admitiremos de novo, que esteja roubando. É que a gente precisa parar de julgar um governante só pelo fato dele não roubar. Isso é condição que, sine qua non, é o princípio, é o básico. O
O que a gente tem que olhar é como ele está administrando os seus ministérios, as suas secretarias, que tipo de pessoas ele está nomeando, qual é a sua capacidade de administração dessa máquina toda, a capacidade de transformação do sistema via as reformas necessárias. A gente precisa superar esse estilo de que, mas ele não está roubando, então ele é uma pessoa boa. Não, a gente já deveria ter passado por essa fase há muito tempo. César. Pois é, muitas mensagens aqui agradecendo a entrevista, falando desse posicionamento, e eu vou colocar uma aqui que eu achei muito legal. Essa entrevista com o Rogério Schecker deveria ir para criar nacionalmente, porque nós temos aí alguém que fala a verdade sem problema e colocando o que é melhor para o país. Seria a hora, mais uma vez, de entrar nessa linha, de tentar ampliar as discussões para poder levar, assim como vocês fizeram lá em 2016, levar um pouco mais de reflexão para o país, Rogério? Então, o Movimento Vem Pra Rua já está fazendo isso de forma muito efetiva hoje. Deixa eu te explicar como. As pessoas, às vezes, acham que, como eles não estão vendo pessoas multidões nas ruas, as coisas não estão acontecendo. Mas existem outras formas da gente exercer cidadania de forma muito efetiva hoje. O Vem Pra Rua tem criado mapas. Esses mapas são criados diante de assuntos decisivos para o país. Então, por exemplo, um desses mapas que foi criado é pela CPI da Lava Toga. Então, eu vou usá-lo como exemplo. Sim. Quando a gente cria um mapa, a gente escancara, quem tiver uma internet, a posição de parlamentar perante uma determinada votação. Então, a gente vai falar quais são os senadores, por exemplo, que vão votar, que estão se manifestando a favor do voto para a CPI da Lava Toga, quais estão se manifestando contra e, muito importante, quais que estão se colocando como indecisos, porque geralmente os indecisos são aqueles que estão se escondendo da opinião pública. Então, ao escancarar isso, e a gente espera também todas as formas de contato oficiais e lícitas que você tem para entrar em contato com aquele parlamentar, suas redes sociais, telefone do gabinete, e-mail oficial, aí as pessoas podem ligar para os representantes do seu estado para cobrar dele um posicionamento que você quer como eleitor, como cidadão, como quem o elegeu ou não, porque ele passou a ser seu representante. Então as pessoas do Rio Grande do Sul entram nesse mapa, podem até clicar lá geograficamente no estado do Rio Grande do Sul, sim, vão aparecer todos os parlamentares do Rio Grande do Sul com os seus contatos e a sua posição perante um determinado tema. Legal. O que acontece diante disso? A população fica empoderada para cobrar dos seus representantes um posicionamento. Qual é o efeito disso lá em Brasília? Os telefones começam a tocar, inboxes começam a lotar, as redes sociais começam a se poupar de pessoas pedindo um determinado posicionamento. Isso é o incentivo de uma democracia cada vez mais direta, e eu não estou me referindo aqui a uma democracia direta que diminui o Congresso, mas que conecta direta e efetivamente os representantes a quem eles deveriam estar representando. Sim. O Vem Pra Rua tem esses mapas, são vários mapas, nós estamos prestes até a criar mapas agora para um assunto fundamental, que é a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que estão querendo dar à Constituição por interesse próprio para poder ter um mandato que a Constituição hoje não permite. Então, esses mapas, eles são tão ou mais eficientes do que grandes manifestações de rua com milhões de pessoas. Eles são altamente barulhentos para os representantes do povo, porque eles não podem mais se esconder e se fingirem de mortos. Vai sair essa CPI da Lava Toga? Eu defendo isso desde o início e acho que, como muitos brasileiros, a gente tem que investigar os ministros das Cortes Superiores. Agora, a própria base do governo rachou e o próprio presidente foi contra. E aí como é que faz, Schecker? A única forma é você, eu, os nossos ouvintes, os cidadãos que querem interferir no destino do país, cobrarem os seus representantes. Nesse caso, cobrarem os seus senadores. Pressão. Se não cobrarem os senadores, eles vão para a zona.
Essa é a zona de conforto deles. Eu não vou mexer com esse STF. Eles têm o poder de criar problema aqui para mim, é melhor eu não criar. Eles só vão fazer isso se tiver pressão pesada, e diga-se de passagem, sem violência, sem ameaça física, sem ação física, mas pressão pesada do ponto de vista de solicitação, de diálogo, de exigência. Eu falo pesada, é assertiva, direta, clara, é demonstrar a eles o que nós, povo, exigimos deles que trabalham para nós. Com pressão, isso sai. Eu dou um exemplo para você, Diego. A gente estava com a discussão do foro privilegiado no final de 2018. E o assunto estava, logicamente, parado no Senado. Um determinado senador criou aliás, o Álvaro Dias, junto com mais alguém, criou uma lista, eu acho que foi até o Irão, criaram uma lista de pedido de urgência para o voto do fim do foro privilegiado. Não era o Gestão que tinha assumido ainda. E eles colocaram essa lista. E essa lista estava com 8 assinaturas, precisavam de 42 assinaturas para ser votado em urgência. Porque o presidente do Senado, na época, Renan Calheiros, não colocava aquilo para votação. Ele estava como parte do establishment, como parte do sistema. O que aconteceu? Montamos um mapa. Então colocamos lá quais são os senadores que são a favor da votação em urgência do foro privilegiado. Em 5 dias úteis, a gente saiu de 8 para 43 assinaturas. O que aconteceu? O fim do foro privilegiado foi votado no Senado e foi aprovado por unanimidade. Veja que canalice essas pessoas que não querem se posicionar, não assinam, mas quando elas são pressionadas para isso, elas votam e estão votando que até é o que a população quer, mas que elas não ativaram para isso antes. É uma indiferença, é uma omissão que é tão pecaminosa quanto o desrespeito à população. O assunto passou no Senado e foi para a Câmara. Está lá parado na gaveta de Rodrigo Maia há 20 meses. Ele simplesmente não coloca para votar. É uma vergonha total. E é ele mal, presidente da Câmara hoje, esse é o país, e está tentando mudar a Constituição e se eleger. Porque agir novamente como povo, colocar pressão nos nossos representantes para não permitirem, não votarem a favor da mudança da Constituição que vai permitir Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre a terem mais um mandato hoje inconstitucional. Estamos juntos nessa, viu? Schecker, para a gente fechar, como é que vai terminar o governo Bolsonaro, na tua opinião? O que vai acontecer? Quais são os próximos capítulos? Está numa situação muito volátil, difícil de prever. O hoje é praticamente impossível. Com a aproximação do Bolsonaro ao Centrão, ele cometeu esse estelionato eleitoral de algo que ele prometeu não fazer e agora se viu obrigado a fazer e abaixou a barra de seus valores e suas promessas e o fez. Com esse apoio, fica muito difícil ter um apoio para impeachment. Então, o que está em jogo hoje, na minha opinião, são as denúncias da Procuradoria-Geral da República, que podem caracterizar determinados atos como crime comum, submeter isso ao Congresso, que encaminharia ao STF. Você percebe que nós temos personagens não muito ilustres aí atualmente no seu comportamento, instituições que devem continuar, sou a favor das instituições, mas que têm se comportado também de uma forma altamente criticável nos últimos tempos. Isso existe uma chance de continuar, mas eu não sei se uma chance alta. Caso não aconteça, nós vamos ter aí um presidente enfraquecido, refém, com o preço do apoio crescendo depois do caso Queiroz. Então o Centrão vai aumentar o preço do resgate, né? E vai manter o presidente, na minha opinião, bem comportado, por incrível que pareça, em controle do próprio establishment que ele vem dizendo que quer, com quem quer acabar.
Então é uma situação indesejada, onde a gente pode acabar tendo aí mais 2 anos de um governo ineficiente, de novo num país que tem pressa para mudar. Mas aí chega 2022 e as pessoas, e eu também não quero, e sei que tu também não queres, e o César também não, as pessoas não querem essa esquerda podre que afundou o país. E aí como é que fica? Vamos ter novamente uma polarização? Existe o risco dessa desgraça, de nós termos que decidir entre o que está aí e a esquerda que nós todos absolutamente não queremos. E para isso nós temos outra atividade e outra obrigação como cidadãos, que é, a partir de agora, tentar encontrar e desenvolver uma alternativa para as eleições de 2022. Temos que quebrar a cabeça para trabalhar nisso, porque vai ser uma tragédia chegar em 2022 de novo com Bolsonaro versus PT como 2 únicas opções. O Brasil não merece isso. Rogério Schecker, muito obrigado pela entrevista. Tomara que a gente possa conversar mais vezes aí para frente. Um forte abraço. Obrigado a todos. Diego e César, um bom dia e vamos com tudo. Pessoal, ativismo e cidadania. Se a gente não permitir, o Brasil continua do jeito que está. É a gente que tem o poder de mudar isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Valeu. O Rogério Schecker, empresário, um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua. Que bela entrevista, hein, César? É verdade. Grande cabeça não é à toa, né? Quando os movimentos surgem de cabeças tão fortes assim, não é à toa que eles chegaram a 2 milhões de pessoas. É muito, muito interessante. Na Paulista. E muito interessante essa movimentação, depois a forma que eles tratam a política. Legal de ver. E mais do que isso, né? Sem estar entranhado pela ideologia, né? Sem estar entranhado pela cegueira ideológica, né? Exatamente, fazendo uma análise, é um jeito que tem lado, mas fazendo uma análise muito concreta, análise muito interessante. Muito interessante mesmo. Bom, eu estou recebendo aqui, eu recebo de amigos sempre muitas mensagens. O Cláudio Candiota, que recentemente conversou conosco aqui no programa, claro. Ele disse o seguinte: pergunte ao Schecker como resolver a falta de proporcionalidade na representação e a falta do voto impresso. O povo não está representado no Congresso, diz o Cláudio Candiota. Eu acho que, de certa forma, ele deu a explicação, é só com muita pressão, né? Muita pressão. Tu vê que agora, César, tu vê que coisa interessante, né? Como as coisas são interessantes, né? No ano passado, quando eu defendi a CPI da Lava Toga, e eu não mudei, eu continuo com a mesma posição, tá na hora de se fazer impeachment de ministros do STF. Tá na hora de se fazer. E do STJ, enfim, instâncias superiores. Se faz impeachment de vereador, de prefeito, de governador e de presidente, mas os da toga preta são intocáveis, tá? Sim. São intocáveis, mesmo que sejam corruptos, que infelizmente é o que a história recente do Brasil nos mostra, tá? Que tem corrupção aí no meio também, né? Bom, eu defendi, e nos microfones que me acompanha sabe, e eu fiquei muito indignado quando eu descobri, quando eu fiquei sabendo, a imprensa publicou, mas eu também tenho muitas fontes lá em Brasília com as quais converso praticamente todos os dias, que as pessoas me diziam: o presidente não quer a CPI da Lava Toga, está empenhado pessoalmente para que a base do governo tire as assinaturas. Ele não quer rolo com o Toffoli, ele não quer rolo com os ministros, ele não quer rolo com o Supremo. O que, na minha opinião, foi uma traição, porque quando estava na oposição, todos nós defendemos isso. Tem que fazer, vai ser melhor para o país. Engraçado que agora, depois de tudo que aconteceu, desse inquérito ilegal aí, das fake news e outras coisas, engraçado que agora eles estão tem que empichar ministro do Supremo, né? É como esse pessoal muda, assim, conforme a onda, né? Então quer dizer que não é por uma questão de princípio, né? É por uma questão da conveniência que os caras têm de acordo com a conveniência do governo e não com princípios. Eu não concordo com isso. A gente vê, eu faço essa crítica. Conceitualmente, a gente fala muito nessa questão da representatividade também, né?
E eu fico impressionado porque a gente cria uma diferença. Vamos imaginar um eleitor do presidente Bolsonaro ou um eleitor do PT, tá? Vamos pegar esses dois extremos aí. O presidente Bolsonaro, junto com ele, foram eleitos muitos deputados, governadores na onda antipetismo. Muitos foram eleitos. Eu acho tão curioso quando hoje a gente discute, e eu vejo muitos ainda, né, a grande maioria, seguindo o presidente Bolsonaro, mas no mesmo momento dizendo o seguinte: com esse Congresso não dá. Mas quem botou esse Congresso lá foi essa mesma onda. Foi a mesma onda. Por que nós temos isso? Por que nós não conseguimos entender o contexto global dessa discussão da política? Que é mais ou menos em cima da tua reflexão. Claro que a tua reflexão é um pouco mais específica em uma mudança ou não de um posicionamento. Mas por que a gente não... vários. César, por que a gente não consegue ler isso, Diego? De vários. O que me indigna é a mudança de vários posicionamentos. A coisa do COAF, retirado do Ministério da Justiça, fazendo coro ao Congresso, a sanção do juiz de garantias, a sanção da limitação da delação premiada, as mudanças no CARF, lá naquele Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, travando investigações, a sanção da lei de abuso de autoridade, não fez nenhum esforço para aprovar o pacote anticrime. O próprio juiz Moro está dizendo aí que só faltou implorar para vetar, não vetou. Quem é que comemorou? PT e PSOL. O Freixo dava pulos de alegria. Por que ele não usou a caneta para vetar? Por quê? A coisa de mexer na Polícia Federal no Rio, e ele publicamente disse, Sim. que querem pegar nossa hemorroida, ele disse na reunião, querem pegar nossa hemorroida, e aí, evidentemente, mexeu na Polícia Federal, queria mexer na Polícia Federal para se blindar, nomeou um petista para a PGR, o Augusto Aras, crítico da Lava Jato. Eu te pergunto, tu terias nomeado um crítico histórico da Lava Jato, que dava banquete para o Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República? Isso, inclusive, pode se voltar contra ele ali na frente, viu, César? A gente nem sabe. Porque nomear um petista para a PGR, depois de tudo que o PT representou para o país... É complexo. Então assim, são muitas as coisas. Não é uma coisa, são muitas as coisas. Agora esse abraço ao centrão, isso aí é o abraço do afogado, né? Isso aí a gente sabe que não dá certo e nunca vai dar certo. Aí estão dizendo assim, mas ele está fazendo o acordo sem corrupção. Tá bom. Dá tempo ao tempo para tu ver, distribuindo cargos aí para as lideranças do Centrão. Pois se o Centrão é conhecido, esse grupo de 200, por lotear cargos para meter a mão, César? Então... E o que mudaria, né? O que mudaria nessa lógica do Centrão? Por que mudaria se o contexto segue igual? Por que mudaria de uma gestão para outra? Quem é que pode indicar isso? Este é o ponto, tá? Então, é o que eu te digo. Quer dizer, quando as pessoas se norteiam por princípios, tá? As pessoas se norteiam, na verdade. Né? As pessoas se norteiam por princípios. Pode entrar o governo que entrar, princípios são coisas muito fortes, né? O princípio é a força moral do homem, seja ele um homem público ou não. Sim. Tá? E a gente sabe que o sistema político brasileiro ele é complexo. Ele tem uma má representação no Congresso, os ministros do STF são nomeados por interesses políticos, a gente sabe disso. E a eleição do Bolsonaro foi uma tentativa de se mexer, mas dentro da institucionalidade, com o apoio das pessoas, com a força, se mexer nisso. Mas aí tinha esqueletos no armário aí, que nós estamos vendo agora, tudo isso foi enfraquecido. E hoje o principal pilar do governo é a economia, o Paulo Guedes, né? Não dá nem para sonhar com a saída do Guedes, porque
Se sair o Guedes, acabou, né? Essa é a verdade. O presidente também, eu acho que o Schecker, ele disse bem, César, o presidente também não se ajudou, né? Todos os dias, 2 vezes por dia, declarações, assim. Não nem vou elencar aqui, porque todo mundo sabe. Tu acha que isso afastou o presidente dos seguidores dele? Porque ele fez... Não, para mim é uma estratégia... César, hoje eu tô convencido, eu não estava... Diga. Não, é que assim, ó, quando afastou dos seguidores, tu pergunta, não, tem alguns que se tornaram mais apaixonados pelo presidente ainda, mas se tu olhares a floresta, tá vendo que a popularidade dele e o apoio a ele tá diminuindo drasticamente. Pois é. Tá diminuindo. Ontem saiu uma outra pesquisa aí, que aponta mais de 50%, até tem que pegar o número certo aqui, achando o governo ruim e péssimo. É isso aí. Olha aqui, obrigado, muito obrigado de coração aos nossos queridos ouvintes, concordando ou discordando, os nossos queridos ouvintes que dão grande audiência para o 90 Minutos. Valeu, César. Valeu, amanhã tem mais 90 Minutos. Um abraço, Diego. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.